E hoje tem Israel Adesanya versus Alex Poatan na luta principal do UFC, hein? E aí, quem será que ganha? Será que o Adesanya consegue defender mais uma vez o cinturão ou será que o Poatan vai conseguir roubar a cinta e trazer para o Brasil? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vou fazer uma análise das questões técnicas, das questões físicas, falar de tática, vou falar das questões psicológicas que envolvem essa luta, visto que eles já lutaram no passado, tá certo que foi na regra de K1, mas já lutaram, isso influencia também. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo e vou dizer também quais foram os meus palpites, porque eu já fiz a minha fezinha, né, meu irmão? O brasileiro gosta de fazer uma fezinha e eu gosto também de fazer uma fezinha quando rola uma luta igual a essa aí. Na verdade, eu fiz dois palpites diferentes, botei uma quireirinha em cada um e tô na expectativa de ganhar uma bufunfa. Então, vou falar para vocês quais foram meus palpites, para de repente vocês pensarem aí, se quiserem fazer a mesma coisa, se quiserem fazer o contrário. Vamos que vamos. Antes, eu só quero pedir para você, antes de eu começar a fazer a análise, né, que você escreva agora, não vai escrever depois. Escreve agora nos comentários quem você acha que vai ganhar e como. Escreve aí, Poatan por nocaute, Adesanya por nocaute, por finalização, por decisão, empate, duplo nocaute, sei lá, meu irmão. Escreve nos comentários agora, antes de eu fazer a análise, dizendo quem você acha que vai ganhar. E quero aproveitar também para avisar que daqui a pouquinho lá no Instagram já vou responder as perguntas que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas, então me segue lá, @brigadeiromma. E também quero dizer o seguinte para os senhores, não percam o vídeo de amanhã. O vídeo de amanhã vai ser muito importante. Não percam o vídeo de amanhã, tá? Vem aqui no canal, dá um confere, porque o YouTube não anda notificando a galera não. Então vem aqui dar um conferezinho amanhã. Não deixe de assistir o vídeo não, que o vídeo vai ser muito bacana. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, temos que dizer que essa luta foi muito bem casada. É uma luta que trouxe muita expectativa para os fãs, como poucas lutas hoje em dia conseguem trazer. Eu vejo como uma luta duríssima para ambos. E quando a gente está falando de uma luta nesse nível, é óbvio que tudo pode acontecer. A gente pode fazer uma leitura a mais acertada possível. Inclusive nesse vídeo eu vou dizer o que eu faria se eu fosse o treinador de um e de outro. Mas a gente pode fazer a leitura mais acertada possível e chega na hora acontecer algo completamente diferente. Luta tem muito disso, né? Então, é uma luta muito bem casada, duríssima para ambos. E a gente vai tentar ver aqui primeiro os aspectos técnicos. Vamos lá. Tecnicamente, o Poatan ele é um cara que ele cresce durante a luta, ele começa devagar, ele vai crescendo, começa a botar volume e busca espaço para colocar aquele cruzado dele, que realmente é assassino. Se entrar, é caixão e vela preta. O Adesanya é um cara mais versátil que o Poatan. Ele tem um negócio que o Anderson também tinha, né, que também tem, que é uma capacidade, um alto QI de luta que a gente chama, que é uma capacidade incrível de ler o adversário. Então, se você der espaço para ele, rapidamente ele vai te mapear e aí fica mais difícil de você pegá-lo numa situação ali onde ele esteja com a guarda baixa. É bem complicado, além do grande controle de distância que ele tem, né? Então, é um cara que mantém a sua constância durante a luta, ele mantém o mesmo ritmo durante a luta, diferente do Poatan que vai crescendo, né? E como é que eu vejo esse combate entre os dois? Bom, muita gente está dizendo, né, é lógico que eu vou torcer pro Poatan, porra. O Poatan é brasileiro, é um cara guerreiro, batalhador, gosto dele, então eu vou torcer para ele. Mas tem muita gente se confiando no resultado das outras duas lutas que eles fizeram antes, para achar que vai ser uma luta tranquila ou que o Poatan é favorito. Aí entram algumas particularidades. Primeiro, as duas lutas anteriores foram nas regras do K1. Luva grande, ringue de 4 lados ao invés de um octógono de 8 lados, que é maior ainda que o ringue, ou seja, é muito mais fácil você encurralar o adversário. No cage é muito mais difícil você conseguir encurralar o adversário, né, dentro do octógono do UFC ali, que é um octógono muito grande. Pra galera que não sabe, ele tem aproximadamente, porque muda, eles têm tamanhos diferentes. Quando eles fazem um evento, às vezes em um UFC Fight Night, ou um evento lá dentro do Apex, né, que chama o Apex abrasileiradamente, o cage é um pouco menor. Quando eles fazem os grandes eventos em lugares grandes, o cage é um pouquinho maior, mas aproximadamente 10 metros e pouquinho de diâmetro, de um corner a outro.
o que é mais do que o ringue de K1. Além do que o formato, né, geométrico já muda também, porque você não tem aquele corner com ângulo de 90 graus, onde é mais fácil você encurralar o adversário. Além disso, tem a outra particularidade: no ringue as cordas trabalham, ou seja, você consegue bater as costas na corda, fugir do golpe do seu adversário com o trabalho da corda. Na grade do cage isso não acontece. Se tu jogar as costas na grade do cage, ele não vai trabalhar, tu vai ficar preso, tu não vai ganhar aquela amplitude para fugir do golpe do adversário. Então tem muito cara que tem uma grande dificuldade de fazer a transição do ringue pro cage, que não é o caso de nenhum dos dois. Ambos fizeram uma transição muito boa, só que eu estou explicando isso para vocês entenderem que é uma modalidade completamente diferente. MMA é uma modalidade completamente diferente, além de outras coisas que entram, né? A parte de quedas, a parte de solo, né? Mas ainda que fosse só trocação, é muito diferente você fazer uma trocação dentro do ringue e a trocação dentro do cage. Então eu não me baseio muito no resultado das lutas anteriores no aspecto técnico, no aspecto psicológico. Há de se considerar, sim, a gente vai falar sobre isso também. Então, no aspecto técnico, temos que lembrar também que na segunda luta o Adesanya estava se dando melhor, até que entrou a mão do Poatan, e aí foi um nocaute, caixão em vela preta. Mas, sob aspecto técnico, né, analisando tecnicamente, eu acho que tende a ser uma luta um pouco mais favorável para o Adesanya, sobretudo conforme ela for se desenrolando. Além disso, e agora entrando um pouco na parte tática também, o UFC tende a ter um entendimento, os juízes, né, que não são os juízes do UFC. A gente fala UFC numa forma geral, porque ele também concorda com isso, já vi as declarações do Dana White, mas os juízes das comissões atléticas que julgam as lutas do UFC, eles têm um entendimento que para você tirar o trono do campeão, né, você bater o campeão numa decisão, por exemplo, você precisa ser muito superior a ele. Ou seja, numa luta mais parelha, eles tendem a dar pro campeão. Então, o Adesanya, como ele mantém um bom ritmo a luta inteira, e o Poatan, como ele cresce, eu tenho receio do Poatan, digamos assim, entregar os 2 primeiros rounds para o Adesanya, né? Deixar o Adesanya ganhar esses 2 primeiros rounds para tentar definir mais para frente, conforme ele for crescendo, e o Adesanya já se fazer valer desses 2 rounds que ele vai vencer, de repente mais um outro round parelho ali, sobrevive o último round, ele sai vencedor na decisão. Então, isso é algo que pode acontecer, sobretudo pensando taticamente, tá? Tecnicamente, puramente falando, o Poatan tem mais punch, só que o Adesanya tem um controle de distância maior, e eu acho que no cage isso pode vir a fazer diferença. A parte de queda dos dois é uma incógnita, a gente nunca viu parte de queda e parte de chão deles, embora na hora que eu falar da estratégia ali, se eu fosse treinador do Adesanya, eu tentaria surpreender o Poatan, sobretudo nos 2 últimos rounds com quedas, tá? Mas eu não sei se eles estão treinando isso, a gente não sabe qual que é a realidade. Vamos falar do aspecto psicológico agora, que influencia pra caramba. O fato é que a Adesanya já perdeu 2 vezes pro Poatan. Ah, mas você falou que era outra modalidade. Sim, mas psicologicamente falando, ele já perdeu. E uma dessas derrotas foi por nocaute. E aí o curioso é o seguinte, olha como é que a luta é um negócio bacana da gente pensar. Se o Adesanya tivesse perdido 2 lutas por decisão, e essa luta não fosse por cinturão, toda a pressão do desempenho ia estar nas costas do Poatan. Porque se tu já bateu 2 vezes no cara, quando você entra para lutar com esse cara de novo, meu irmão, você tem uma puta de pressão nas tuas costas de vencê-lo novamente. Já o cara entra como franco atirador, já perdeu 2 vezes, tá meio desacreditado, todo mundo já acha que ele vai perder mesmo. Ele já entra ali pelos caralhos, já, meu irmão, tocando foda-se e vai para dentro. Só que entram 2 aspectos aí. O primeiro, o Adesanya é o atual campeão. E isso bota muita pressão nas costas dele. E ele tomou um nocaute do Poatan. O nocaute fica na cabeça do atleta, tá? Por melhor que ele, meu irmão, esteja preparado mentalmente, quando você vai lutar contra um cara que já te nocauteou, fica aquele receio de você não ser nocauteado de novo. Você revive a experiência do nocaute, tá? Então isso pode fazer com que o Adesanya respeite mais ainda o Poatan.
dando brecha para ele investir principalmente cedo na luta, tá? Ou também fazendo com que a luta fique um pouco mais morna do que a galera espera, tá? De toda forma, a pressão, eu vejo mais pressão por conta desses aspectos nas costas do Adesanya do que na do Poatan. Mas a gente tem que lembrar que o Adesanya já lutou com grandes nomes dentro do UFC, já foi muito mais testado que o Poatan, já esteve em diversas lutas principais, já defendeu seu cinturão, já lutou com caras como o Anderson, por exemplo. Então pode ser que ele consiga lidar bem com essa pressão, mas aquele negocinho do nocaute fica na cabeça. Isso pode fazer com que ele respeite demasiadamente o Poatan. E agora vamos falar de estratégia, meu irmão. O que eu faria antes de eu falar qual que é o meu palpite? Na verdade, eu tenho 2 palpites diferentes e eu botei a colherinha em cada um. Estratégia. Se eu fosse o treinador do Poatan, eu ia tentar surpreender o Adesanya logo no começo. Eu ia vir extremamente agressivo logo de cara. Para quê? Para já colocar o Adesanya acuado. 2, para não deixar o Adesanya ter aquele timing de leitura, né? Ter aquele tempinho para fazer a leitura da luta que ele faz muito bem, assim como o Anderson sempre fez. E 3, para buscar um infight, né? Meio que aquela briga, sabe? Porque na briga o Poatan tende a ter a vantagem, porque ele tem mais punch, ele tem mais pegada. Já se eu fosse o treinador do Adesanya, eu cozinharia a luta, os primeiros 2 rounds, né? Já me valendo da posição de campeão, ou seja, uma luta morna, o round tende a vir para mim. Então eu faria os 2 primeiros rounds conservadores, tá? O terceiro round eu ainda manteria a luta em pé, isso mantendo a luta em pé, girando bastante, tocando, dando aqueles tipzinho, né? Que quem não sabe o que é tip, é aquele chutezinho de longa distância que o Anderson usava muito, aquele que o pessoal do Street Fighter lembra do Dalsin, o Dalsin usava, lembra? Que ele dava aquele chutão lá na frente. Então, o Adesanya faz isso muito bem. Fazer isso para manter a distância, girar bastante, chutar a perna, papapá. Ia cozinhar o galo os primeiros 2 rounds. Terceiro round, de repente, tentasse ali um jogo de grade, né? Meio para segurar o ímpeto do Poatan na subida do Poatan. E aí, vencendo os 3 primeiros rounds, o Poatan teria que vir pro tudo ou nada para definir. Na hora que ele viesse para definir, ele ia se expor mais, aí eu ia tentar surpreendê-lo com quedas para ficar em posição de superioridade, para levar o 4º round, né, sem sombra de dúvidas. E aí qualquer coisa no 5º round repetiria a estratégia do 4º round ou ia para a sobrevivência, tentar sobreviver o 5º round, não ser nocauteado ou finalizado para ganhar a luta. É isso que eu faria. Tá, brigadeiro, e qual o seu palpite? Antes de eu dar meu palpite, você aí, ó, que tá assistindo, não seja desonesto. Eu já pedi para você escrever qual que é a tua previsão aqui embaixo. Eu vou dar mais 5 segundos para você fazer isso antes de eu falar meu palpite. Vamos lá, escreve agora. Não, porra, meu irmão. Tô vendo, hein, compadre, aqui, ó. Não vai me enganar. Esperar eu falar meu palpite para tu escrever igual. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, eu fiz 2 palpites hoje. Botei uma quirerinha em cada um. Eu apostei no Poatan por nocaute, porque eu acredito que ele possa nocautear, sobretudo nos primeiros rounds, primeiros 2 rounds ali, se ele vier bem agressivo. E apostei também no Adesanya por decisão, porque eu acho que se passar ali dos 2 primeiros rounds, eu acredito que o Adesanya possa ter feito uma leitura adequada de distância e tudo, e consiga levar a luta na decisão. Então esses são meus palpites. Estou ansioso para ver o que vocês escreveram aqui. E amanhã, o vídeo de amanhã já falei que está imperdível. E amanhã a gente vê se eu acertei, se eu errei, quem é que acertou aqui de vocês. Vai ser bacana, tá bom? Um grande abraço e os.